Olá a todos e bem-vindos ao canal Falando com Cristo. Hoje, mergulharemos em um tema que tem despertado discussões e reflexões há séculos: a posição da Bíblia em relação à riqueza e à pobreza. À medida que exploramos passagens bíblicas e princípios valiosos, seremos desafiados a repensar nossas prioridades e a examinar como podemos viver uma vida de generosidade e justiça em nossa sociedade. Então, vamos começar essa jornada transformadora juntos. A posição da Bíblia em relação à riqueza e à pobreza é um tema que desperta discussões e reflexões há séculos. A Bíblia aborda esse assunto de maneira abrangente, oferecendo insights valiosos sobre como devemos lidar com a riqueza e como devemos tratar os menos privilegiados em nossa sociedade. Neste artigo, exploraremos algumas das principais passagens bíblicas que abordam essa questão e examinaremos as implicações para os cristãos. Uma das passagens mais conhecidas sobre a riqueza e a pobreza é a parábola do rico e de Lázaro, encontrada em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Nessa história, Jesus descreve a vida de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. O rico vive uma vida luxuosa e egoísta, ignorando completamente a miséria de Lázaro que fica à sua porta. Após a morte, o rico é condenado, enquanto Lázaro é levado ao paraíso. Essa parábola ilustra a importância de não negligenciar os menos afortunados e nos desafia a usar nossos recursos para ajudar aqueles que estão em necessidade. Outra passagem importante é a história do jovem rico, encontrada em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30. Nessa narrativa, um jovem rico pergunta a Jesus o que ele deve fazer para obter a vida eterna. Jesus o instrui a seguir os mandamentos, mas o jovem insiste que já cumpre todas as leis. Então, Jesus o desafia a vender todas as suas posses, dar aos pobres e segui-lo. Infelizmente, o jovem não consegue cumprir essa exigência, pois sua riqueza o prende. Essa história enfatiza a importância de colocar Deus em primeiro lugar, em vez de se apegar excessivamente às riquezas materiais. Além disso, a Bíblia também nos exorta a cuidar dos pobres e oprimidos. Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, lemos: "Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício." Essa passagem nos lembra que, quando ajudamos os necessitados, estamos servindo a Deus. A Bíblia também destaca a importância de praticar a justiça social. Em Isaías capítulo 1, versículo 17, Deus nos instrui: busquem justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. No entanto, é importante notar que a Bíblia não condena a riqueza em si. A riqueza é vista como uma bênção de Deus e pode ser usada para o bem. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 18, Paulo escreve: "Recomende aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que nos providencia todas as coisas ricamente para nossa satisfação. Que eles pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir." Essa passagem nos lembra que devemos ter uma perspectiva equilibrada em relação à riqueza, reconhecendo que ela é uma responsabilidade e uma oportunidade para fazer o bem. Outro aspecto importante é a condenação da exploração dos pobres. A Bíblia denuncia aqueles que ganham riqueza às custas da opressão dos menos privilegiados. Em Tiago capítulo 5, versículo 1 a 6, somos advertidos sobre o julgamento reservado aos ricos que acumulam riquezas injustamente e exploram os trabalhadores. Deus se preocupa profundamente com a justiça e espera que usemos nossa riqueza e influência para aliviar o sofrimento dos oprimidos. Como cristãos, a Bíblia nos chama a viver uma vida de generosidade e compartilhar nossos recursos com os necessitados. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo nos lembra que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nossa generosidade não deve ser motivada por obrigação, mas pelo amor e gratidão a Deus. No fechamento de nossos estudos bíblicos sobre a posição da Bíblia em relação à riqueza e à pobreza, é crucial que tenhamos uma compreensão equilibrada e aplicável desses princípios. Devemos reconhecer que a riqueza é uma bênção de Deus, mas também uma responsabilidade. Devemos buscar a justiça social, cuidando dos necessitados e lutando contra a opressão. Acima de tudo, devemos lembrar que nossa atitude em relação à riqueza reflete nossa devoção a Deus e ao próximo.
Em suma, a Bíblia nos exorta a tratar a riqueza como uma bênção, mas também a reconhecer nossas obrigações em relação aos menos afortunados. Devemos buscar a justiça, praticar a generosidade e usar nossos recursos para aliviar o sofrimento e promover o bem-estar dos outros. Que possamos seguir esses princípios em nossas vidas e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Obrigado por assistir a este vídeo sobre a perspectiva bíblica sobre riqueza e pobreza. Que essas verdades nos inspirem a viver vidas de responsabilidade, generosidade e justiça. Lembre-se de compartilhar esse conhecimento com outros e juntos impactarmos positivamente o mundo ao nosso redor. Que Deus os abençoe e os guie em sua jornada de fé e serviço aos outros.